Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Sidão, o novo goleiro do Paraná Clube. Vamos falar sobre a carreira dele, os times que ele defendeu, a maior sacanagem, a maior trollagem que aconteceu com ele no futebol brasileiro. Vamos falar também sobre isso no vídeo de hoje, por isso que é muito importante que vocês assistam o vídeo até o final e também, por favor, se inscreva no canal, rumo aos 1000 inscritos. Então, para você que acompanha os vídeos aqui no canal, mas não é inscrito, por favor, se inscreva, deixa seu like, deixa seus comentários, copie o link desse vídeo e esparrame nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, para todo mundo conhecer aqui o canal Vamos Tricolor. Rumo aos 1000 inscritos, eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês, tá bom? Bom, o Paraná Clube anunciou de maneira oficial, no final da manhã desta terça-feira, a contratação do goleiro Sidão, de 41 anos. Ele que chega para ser titular e um dos líderes do elenco do Paraná para a disputa da segundona do Campeonato Paranaense. Ele que chega com um contrato até o final da competição, ele que já estava praticamente certo com o Paraná, vários veículos de comunicação já estavam dando como certa a contratação do Sidão. O próprio Paraná, informou no seu anúncio oficial que o Sidão já havia se reapresentado há alguns dias atrás, ou seja, ele já estava treinando, muito provavelmente ele, junto com os outros reforços também, já estão treinando no CT Ninho da Gralha, e só faltava o Paraná oficializar a contratação do Sidão, que aconteceu no final da manhã desta terça-feira. Mas quem é o goleiro Sidão? Por onde ele andou? Qual é a carreira do Sidão? Pois então, o Sidão é um goleiro muito experiente que foi revelado no interior do futebol paulista. Ele passou por vários clubes nas categorias de base no interior do futebol paulista, porém foi no Audax em 2016, o Audax, time de São Paulo, que o goleiro Sidão apareceu para o futebol brasileiro, assim como outros grandes jogadores. O Sidão fazia parte daquele elenco que foi finalista do Campeonato Paulista de 2016. O Audax, para vocês terem uma noção, eliminou nas fases quartas de final e semifinal, eliminou São Paulo e Corinthians. O Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O Audax chegou até a final do Campeonato Paulista, foi derrotado pela equipe do Santos, mas perdeu por muito pouco, Na partida de ida empatou em 1-1, o jogo de volta perdeu por 1-0, ou seja, o Audax ficou aí muito próximo de levar o jogo pelo menos para a disputa de pênaltis, O Audax também foi responsável por revelar alguns nomes aí muito conhecidos no futebol brasileiro, como por exemplo o volante Tietê, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. O Audax revelou o técnico Fernando Diniz, campeão da Libertadores e da Recopa Sul-Americana com o Fluminense, até pouquíssimo tempo atrás estava treinando a seleção brasileira, e o próprio Sidão, O Sidão, diferentemente desses dois nomes que eu falei, ele não tem títulos relevantes, mas tem aí passagens por grandes clubes do futebol brasileiro. Depois de se destacar com a camisa do Audax, o Sidão chamou a atenção do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele que chegou para ser o terceiro goleiro, o Jefferson era o goleiro titular do Botafogo naquele período, porém o Jefferson precisou fazer uma cirurgia, o Sidão tomou, digamos assim, a vaga de titular, de terceiro goleiro, ele foi para titular, fez bons jogos com a camisa do Botafogo, porém ele ficou apenas metade de um ano no Botafogo, Isso porque no finalzinho de 2016, já no início de 2017, o São Paulo anunciava a contratação do Sidão para tentar suprir a carência deixada pelo Rogério Ceni, Rogério Ceni, maior ídolo do São Paulo, havia se aposentado em 2015. Em 2016, o São Paulo apostou no reserva do Rogério Ceni, o goleiro Denis, que infelizmente não deu certo, com a camisa do São Paulo, e o São Paulo buscou o goleiro Sidão do Botafogo, que tem como a sua maior partida
com a camisa do São Paulo aquela final da Florida Cup, em que o São Paulo enfrentou a equipe do River Plate na decisão. O Sidão defendeu 2 pênaltis, né, naquela decisão, e que garantiu o troféu de pré-temporada para a equipe do São Paulo. O Sidão ficou mais ou menos 2 anos na equipe do São Paulo, fez ali algumas boas partidas, não deixou grandes saudades, né, no São Paulo. Hoje, se você perguntar para algum torcedor do São Paulo, muito provavelmente ele não vai querer nem saber do nome do Sidão, ele não vai querer nem ouvir o nome do Sidão, né? E depois dessa passagem pelo São Paulo, o Goiás se interessou por ele, porém o Sidão ficou pouquíssimo tempo na equipe de Goiânia, ficou somente no início ali de 2019 e logo em seguida ele foi para o Vasco da Gama, e no Vasco ele também fez ali algumas grandes partidas, teve os seus altos e baixos, e depois do Vasco da Gama o Sidão ali teve uma queda muito brusca na sua carreira, né? Muito por causa de um episódio que aconteceu com ele em 2019, envolvendo a equipe do Vasco da Gama, né? O Sidão, que era titular da equipe do Vasco, o Vasco iria enfrentar o Santos pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco iria jogar fora de casa, o Vasco acabou perdendo aquele jogo por 3-0, e o Sidão foi o responsável, né? Foi um dos responsáveis pela derrota do Vasco, né? O Sidão que falhou nos 3 gols da equipe do Rio de Janeiro, e com isso, né, na época, e ainda hoje tem, né, mas na época a Globo fazia uma espécie de premiação, né, premiava o melhor jogador, o craque do jogo, mas como que funcionava essa premiação, né? Era voto popular, a população escolhia quem era o craque do jogo, e nesse dia o voto popular decidiu pelo Sidão, escolheu o Sidão como o craque do jogo, e é aí que entra a maior sacanagem, né? Uma das maiores sacanagens do futebol brasileiro, né? Como um jogador de futebol profissional, né? Numa emissora do tamanho da Globo, numa emissora que tem uma audiência gigantesca, expor o jogador ao ridículo, né? Depois de ficarem sabendo que o Sidão foi eleito o craque do jogo, ao invés da Globo recusar entregar esse prêmio para o Sidão, né? Ao invés da Globo ignorar e não entregar esse prêmio, a Globo foi lá e entrevistou o Sidão e entregou esse prêmio para ele, né? Com certeza todo mundo ficou extremamente constrangido, né? O Sidão por si só ficou extremamente triste pela forma que a Globo tratou ele, né? Você imagina, você falhar nos 3 gols, você ser um dos responsáveis pela derrota da sua equipe e ainda por cima você ganha o título de craque do jogo. Isso é uma baita de uma sacanagem, né? E o Sidão tem entrevistas, o Sidão inclusive falando a respeito disso, né? Falando que a Globo destruiu a carreira dele, né? Que a Globo foi a responsável por essa derrocada na carreira dele. Inclusive ele processou a Globo, né? Ele processou a Globo, ele ganhou o processo. A Globo teve que pagar para ele cerca de 60 mil reais, né, de indenização, e o Sidão ficou muito marcado, ficou muito manchado, né, por esse episódio. Tanto que depois disso a Globo mudou o seu jeito de eleger o craque do jogo, né? Antes era só voto popular, agora tem o voto popular, porém os comentaristas é que decidem quem é o craque do jogo, né? Agora a população vai lá, escolhe o craque do jogo, mas o voto dos comentaristas tem um peso maior, então é eles que decidem quem é o craque do jogo, justamente para evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? E de fato o Sidão, depois desse episódio envolvendo ele, o Vasco, a Globo e tudo mais, deu uma grande derrocada, né? Depois do Vasco ele foi para a equipe do Figueirense, depois ele saiu do Figueirense e foi para o Concórdia, depois Atlético Catarinense e por fim o Azures, né? O Azures que inclusive ele fez apenas um jogo como titular, né? Ele estava no Azures no começo deste ano, fez só um jogo como titular, depois disso
ficou no banco de reservas o resto da campanha do Azures no Campeonato Paranaense, e agora ele chega num clube que tem história, num clube que tem camisa, num clube que tem peso, né? Apesar da situação que o Paraná se encontra neste momento, mas o Paraná ainda tem alguma visibilidade nacional, né? Tudo que acontece com o Paraná vira notícia nacional. Então, o Sidão agora está tentando se reerguer, mesmo aos 41 anos, né? O Sidão está tentando se reerguer, chega com bagagem, chega com experiência, chega para ser um dos líderes do elenco nessa disputa da segunda divisão do estadual. Na minha visão, tá, gente? Aí é uma visão minha, tá? Aí é uma opinião minha. Na minha opinião, pelas circunstâncias que o Paraná está passando, pelo quesito financeiro, sem SAF, o Paraná com as próprias pernas e disputando uma segunda divisão do estadual, para mim é uma boa contratação. Não é uma contratação de encher os olhos, no meu ver, tá, gente? No meu ponto de vista, porque se você for analisar a carreira do Sidão, além dele não ter conquistado nenhum título relevante, ele também tem muitas falhas em todos os clubes que ele passou, né? Tem ali as suas falhas, é claro que qualquer goleiro falha, né? Qualquer goleiro falha, tanto bom quanto ruim, não importa, goleiros falha, mas o Sidão falhou demais em todos os clubes que ele passou. Não deixou saudade em nenhum clube, né? Mas se a gente for analisar por tudo isso que eu falei, questão financeira, questão de ser segunda divisão do estadual e pelas questões sem SAF e tudo mais, para mim, e por ser um jogador experiente, né, por ser um jogador com bagagem, na minha opinião, o Paraná fez uma boa contratação. Entre o Felipe e o Sidão, eu prefiro o Felipe. Na minha opinião, eu acho que o Felipe é muito melhor do que o Sidão, né? O Felipe tem muito mais bagagem e tem muito mais títulos relevantes do que o Sidão, né? Então, se fosse para mim escolher entre Felipe e Sidão, eu prefiro o Felipe, embora na temporada passada o Felipe não tenha ido bem como foi na temporada anterior, mas se fosse para mim escolher, né, eu escolheria o Felipe, mas é claro, isso é apenas a minha escolha pessoal. Mas analisando todo o contexto, analisando o mercado que o Paraná está mergulhado, né? Um mercado em que o Paraná precisa ser muito inteligente, né? Precisa ter muita conversa, muito jogo de cintura para convencer jogadores a vestir a camisa do tricolor, né? Para disputar uma segunda divisão do estadual. Então, para mim, foi uma boa contratação. Boa sorte ao Sidão, espero que ele faça uma boa temporada, espero de verdade que ele consiga ajudar o Paraná a subir para a primeira divisão. Vou torcer por ele, assim como vou torcer por todos eles, e eu espero de verdade que o Sidão venha para ajudar o Paraná Clube. Se ele vai ser titular de fato ou não, aí é o Tcheco que vai ter que resolver, né? Aí a gente tem que ver como que o Sidão vai se sair nos treinos e tudo mais, né? A gente precisa ver, e é claro, nos jogos também, né? A gente precisa ver como que vai ser as partidas que o Sidão vai fazer. Mas, analisando aqui fora, o Sidão é titular. Se ele vai ser de fato, aí é um problema que o Tcheco terá que resolver. Boa sorte pro Sidão, e eu espero de verdade que ele possa ajudar aí o nosso tricolor a voltar para a primeira divisão do estadual. Enfim, quero saber a sua opinião, torcedor paranista, torcedora paranista. Você gostou da contratação do Sidão? Para você, no seu time, o Sidão é titular ou ele tem que começar na reserva? Escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor. E eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!